Em nosso país existe uma das maiores riquezas do planeta Terra, a gigantesca floresta amazônica. Como a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia possui a maior biodiversidade, tendo uma em cada 10 espécies conhecidas atualmente. Assegurar a biodiversidade é importante porque ela garante maior sustentabilidade natural para todas as formas de vida e ecossistemas saudáveis. No entanto, a floresta amazônica é também um dos principais alvos de desmatamento de todo o planeta. Mais do que as árvores, o desmatamento atinge espécies de animais e centenas de povos indígenas que vivem no local, algo que para alguns é uma maneira de perdermos nossa identidade nacional. Por esse e outros motivos, diversos povos nativos decidem manter-se completamente afastados do mundo exterior e do que chamam de homem branco. Recentemente, no ano de 2018, a Fundação Nacional do Índio divulgou imagens inéditas de um índio que, assim como muitos outros, vive isolado na floresta amazônica. Porém, nesse caso, ele vive isolado mesmo, completamente sozinho, sem qualquer outra pessoa para lhe fazer companhia. É o último sobrevivente de sua etnia, de sua tribo e de seu antigo povo. Como vive esse homem? O que faz para sobreviver na mata fechada? Fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mega Vídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Na terra indígena Tanaru, situado na Amazônia brasileira profunda, vive o homem mais solitário do mundo. Não tem nenhum objeto pessoal e carece até mesmo de um nome conhecido. Ele não fala com ninguém. Não sabe qual o seu idioma e nem o povo ao qual pertence. Há apenas uma suspeita: que ele seja o último remanescente de uma comunidade cujos membros possivelmente foram aniquilados por pistoleiros ou doenças quando se desbravavam as matas da Rondônia. Isso pode ter ocorrido na década de 80, durante a construção da BR-364, uma polêmica rodovia financiada pelo Banco Mundial. É o que presumem os pesquisadores do Survival, um movimento global de defesa dos povos indígenas que, com sua campanha Deixe-os Viver, defende o direito dessas comunidades de conservar suas terras e decidir com quem coexistir. Isto é, se querem coexistir de alguma forma. O homem é conhecido como o índio do buraco, pois costuma cavar crateras para caçar animais ou para se esconder. Tem cerca de 50 anos, talvez. Há apenas suposições a partir de poucas fotos desfocadas em que quase não se vê seu rosto e em um vídeo curto do homem trabalhando na floresta. Esse homem solitário não cumpre punição alguma, mas provavelmente sofre muito, imerso nas recordações de sua tribo. Vive segundo os seus desejos, permanece isolado da sociedade industrializada e não é o único. Há mais de 100 povos ao redor do mundo que não têm contato regular nem pacífico com a sociedade dominante. Estão principalmente na Amazônia, no Chaco do Paraguai, nas Ilhas Indianas Andamã e na Papua Ocidental. Costumam ser grupos de caçadores-coletores nômades de 10 a 50 membros, embora alguns tenham de 100 a 200 integrantes. Seu único vínculo é que dependem de sua terra para sobreviver, que são as mais bem cuidadas e com maior diversidade do planeta. Seus defensores afirmam que eles desenvolveram formas de vida autossuficientes e extraordinariamente diversas. As evidências mostram que eles são a melhor barreira contra o desmatamento, disse um pesquisador especialista em civilizações nativas. A Amazônia e outras florestas tropicais, responsáveis por armazenar entre 90 e 140 bilhões de toneladas métricas de carbono, ajudam a estabilizar o clima em todo o mundo, literalmente. Porém, em termos de comparação, apenas a floresta amazônica representa 10% de toda a biomassa do planeta Terra. Já as florestas que foram degradadas ou desmatadas são as maiores fontes de emissões de gases de efeito estufa
depois da queima de combustíveis fósseis. Isso porque as florestas saudáveis têm a imensa capacidade de reter e armazenar carbono, mas o desmatamento para o uso agrícola ou extração de madeira libera gases de efeito estufa para a atmosfera, o que acaba por desestabilizar o clima. Há tempos o governo brasileiro busca maneiras de combater o corte de madeira ilegal, o que tem se mostrado uma tarefa difícil. Com base nos dados de que povos indígenas podem ser os melhores guardiões do mundo natural, as chances se elevam grandemente. As minorias de índios isolados na floresta se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade. São exterminadas pela violência exercida por estrangeiros que tiram suas terras e recursos, além de doenças como gripe e sarampo, simples para nós, mas contra as quais os indígenas não têm imunidade. A Survival, que tenta formas de proteger esses povos, calcula que algumas tribos perderam até 90% de seus membros em 1 ou 2 anos após o primeiro contato. Mesmo quando existem equipes médicas presentes, não há garantias de que os indígenas respondam ao tratamento. O Homem do Buraco é a única pessoa em toda a sua terra. Quando Fiona Watson, uma ativista e pesquisadora, visitou esse território em 2011, encontrou restos de uma cabana de palha habitada por ele, além de seus característicos buracos. Watson integrava uma expedição da FUNAI que desejava averiguar se era possível estabelecer um contato amistoso, já que os pesquisadores temiam pela segurança desse homem. A equipe também encontrou pontas de flechas talhadas, cabaças para armazenar água, nozes secas e uma tocha feita de resina. Na horta haviam verduras, mandioca e milho. Provavelmente ele venha de noite escondido para colher as frutas quando amadurecem. Deve ter levado dias cortando as árvores sozinho para abrir esse espaço, comentou a pesquisadora durante a entrevista. Segundo Watson, ela se sentia vigiada em todo momento. Pouco depois, e após várias tentativas de assassinato por parte de pecuaristas, o governo brasileiro decidiu não tentar entrar em contato com ele e ampliar seu território em 3.000 hectares para que tivesse mais espaço para viver. Ao visualizar as imagens e a forma como se comporta, é fácil perceber o quão assustado e isolado esse índio se sente. Ver toda a sua tribo e família perder a vida depois de um ataque e ainda assim ser o único sobrevivente deve ser a tarefa mais difícil para ele todos os dias. O caso do Índio do Buraco é o mais extremo, mas não é o único. O mais famoso dos últimos tempos talvez tenha sido o caso do Jacarewitch, a indígena Auá, que morreu em 2017, depois de anos de luta contra diversas doenças contraídas após um primeiro contato com madeireiros. Ela só pedia que a deixassem viver isolada. Também correm perigo os Kaiowahivas, que vivem no território de Rio Pardo, no Mato Grosso, isolado pelo desmatamento ilegal e pelos latifundiários. Esses indígenas passam a vida fugindo das ameaças dos madeireiros. O mesmo aconteceu com os Akuntsos. Nos anos 60, os pecuaristas os consideravam um obstáculo ao progresso e por isso os massacraram. Só restam 4, e esses não viverão até a próxima geração. A decisão desses indígenas de não manter contato com outros grupos e o que chamam de homem branco é quase sempre resultado de desastrosos encontros anteriores e da contínua invasão e destruição de sua floresta. Por exemplo, os grupos isolados que vivem no estado do Acre são provavelmente os sobreviventes de um evento conhecido como Boom da Borracha. É provável que os sobreviventes escaparam fugindo até os rios. Memórias das atrocidades contra os seus antepassados ainda podem ser fortes e, por isso, sentem medo de uma aproximação. Todos esses são como o Homem do Buraco, o único sobrevivente de sua trágica história. E quando ele falecer, seu povo terá desaparecido para sempre. A Amazônia brasileira é lar para um grande número de povos isolados, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Segundo a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, acredita-se que existam pelo menos 100 grupos de indígenas isolados na parte brasileira da floresta amazônica. Muito pouco se sabe sobre esses povos.
O que sabemos é que eles desejam permanecer isolados. Em tentativas de aproximação passadas, eles já dispararam flechas contra intrusos e contra aviões, ou simplesmente evitaram o contato escondendo-se floresta adentro. À medida que a floresta amazônica vai sendo destruída, mais grupos indígenas têm sido descobertos. Infelizmente, dessa forma, cada vez mais seu lar perde espaço e a riqueza nativa das florestas sendo perdida pouco a pouco. O governo brasileiro espera achar a providência correta e nós torcemos para que isso aconteça. Por isso, nós do Megavídeo continuaremos acompanhando minuciosamente o caso do Índio do Buraco e de outros povos indígenas. Se quiser ficar ligado no assunto, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Dessa forma, você apoia o canal e ainda recebe os melhores vídeos de curiosidades do YouTube.